Glória a Jesus, glória a Jesus. Esse é o nome poderoso, esse é o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus, o nosso Senhor. Também quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los, aproveitando a vossa predisposição de pés, para com alegria na alma abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Juízes. O capítulo é o de número 13. Livro dos Juízes, capítulo número 13. Nós vamos assim ler um trecho da palavra do Senhor e meditar nessa sacrossanta e eterna palavra. Enquanto você procura, não há obstáculo para que você possa declarar com a sua alma, com o seu coração, com a sua voz, que São José dos Campos é do Senhor Jesus, e o reino dos céus comanda São José dos Campos. Assim seja, para a glória do Senhor nosso Deus. Queridos, mais uma noite de vitória. Mas eu quero convidá-los a que você tenha um pouquinho de paciência. Nós vamos fazer uma leitura um tanto extensa, mas você é forte, você suporta. É a leitura da palavra do Senhor. Capítulo 13 do livro dos Juízes. Está escrito assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, ainda que venha para nós outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio a aquele homem, e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizerdes holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subia na chama do altar, o que vendo Manoá e a sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto.
E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Quem crê na palavra do Senhor, diga comigo, amém. Amém. Queridos, nós vamos orar mais uma vez. A oração, volto a dizer, é um lugar aonde o crente entra e ele ali recebe do Senhor poder, força, e ele mesmo é transformado. E neste lugar, todas as vezes e no momento de necessidade, ele volta a entrar, e ali é um refúgio secreto do Senhor. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero aqui pedir aos meus irmãos, continuem orando. Estão alguns irmãos que estão lá em Pinda, né? Pastor Gil, evangelista Rui, os irmãos também que estão trabalhando, irmãos que estão enfermos, oremos. Está de viagem, pastor Brás, alguns dos nossos irmãos, continuemos colocando diante do Senhor. Também quero pedir que a tua oração alcance, não somente os de perto, mas os de longe, né? Ricardinho, Jaqueline deve estar conosco online, que o Senhor abençoe, não somente ele, mas os meus irmãos de distante. Você concorda comigo? Pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós queremos te louvar mais uma vez, meu Pai. Queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é um Pai verdadeiro e o exemplo completo e imutável de um Pai que ama o seu Filho. Portanto, nós te pedimos, em nome de Jesus, através de quem alcançamos a filiação do Senhor, nós te pedimos, ó Pai querido, olha para nós. Não olhe, Senhor, quem realmente somos, falhos, pó, cinza, pecadores, mas que essa lente chamada Jesus possa transformar a tua forma de nos ver, Senhor, e essa misericórdia nos alcance mais uma vez nesta noite, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos use através da tua palavra, mas também, Senhor, que o Senhor venha desagravar aos ouvidos dos meus irmãos, e que a tua palavra possa ser ouvida, recepcionada e fazer o efeito para o qual ela foi enviada. É o nosso pedido, Senhor, que o Senhor guarde os nossos irmãos de longe e de perto, aqueles que estão enfermos, meu Senhor, alcança aqueles que têm dificuldade, ó pastor Silas Domingues, Senhor, guarda os teus filhos que estão de viagem, a irmã Elci, lá em Fortaleza, Senhor, os teus servos em todos os lugares. Eu te louvo, meu Pai, e eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na tua casa, nesses atos maravilhosos, já dantes dito pelo teu servo, o pastor Rafael. Fica conosco, Senhor, porque é um momento, é um tempo, é um lugar de adoração, e esse é um lugar valioso para nós. Fica conosco, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos diante da palavra de Deus, mais uma vez. E a palavra do Senhor nosso Deus, que é eterna. E através dessa palavra do Senhor nosso Deus, a Bíblia é sagrada, nós encontramos lenitivo para as nossas vidas. Através da palavra de Deus, nós entendemos e corrigimos os nossos caminhos. Através desta palavra eterna, que é a palavra do Senhor, uma palavra milenar. E ela não muda, mas ela muda pessoas. Ela não é alterada, mas ela altera as pessoas. Uma palavra que foi confiada à igreja do Senhor, aqueles que servem a Jesus, para que nós a propagássemos. E é esta palavra que funciona como um espelho, acareando o homem. E assim como nós olhamos para o espelho e vemos, mesmo que não acreditemos, mesmo que muitas vezes, como eu mesmo às vezes, é complicado entender que não tenho mais 18 anos, mas o espelho denuncia, mostra os cabelos brancos, mostram as rugas, os sinais de cansaço. Talvez a voz seja a mesma, talvez
a maneira de proceder seja a mesma, mas já não sou uma mesma pessoa. Então, o espelho nos ajuda a corrigir algumas intempéries, algumas mudanças, que faria com que a nossa imagem não fosse agradável. O espelho nos corrige e nos faz melhores. A palavra do Senhor é esse espelho. E nós estamos aqui, irmãos, diante do segundo livro, depois do Pentateuco. O Pentateuco, que através do seu primeiro livro do Gênesis, mostra, desafia, isso nós só encontramos na Bíblia Sagrada, essa ideia antropológica, essas verdades exaradas e imutáveis, que mesmo que a ciência não aceite hoje, mas confirmá-la amanhã. Porque a Bíblia, no livro do Gênesis, mostra sem medo, sem arrodeios e sem meias palavras, como Deus criou os céus, a terra e o homem. E com o passar do tempo, a cababilidade dessa palavra vai se abatendo sobre as vidas, e nós vamos compreendendo, e ainda hoje, no ano de 2024, é a palavra de Deus a mesma infalível. Logo depois, segue o livro do Êxodo, quando mostra Deus escolhendo um povo, para dentre os povos, mostrar como Ele, Deus, queria que o ser humano fosse. E vemos ali no livro do Êxodo, o Senhor sacando dentre os povos, o seu povo, para que ele fosse um povo escolhido de boas obras. Na sequência, vem o livro de Levíticos, que levanta dentre o povo maiorais, para se santificarem. E quando você ouve santificação, significa que é para ser entregue ao Senhor. Antes dele, nós temos o livro de Números. O livro de Números numera o povo, coloca algumas funções entre o povo, e segue-se depois a reparação, ou seja, a recitação, outra vez, de todos os livros no livro de Deuteronômio. Aí entramos então, quando o povo escolhido por Deus entra na terra prometida, e entrando na terra prometida, o Senhor Deus levanta um general chamado Josué, e Josué ali começa a conquistar terras, e o povo começa a se solidificar. Os escravos, uma vez escolhidos por Deus, agora se tornam valentes, homens de guerra, e as tribos começam a crescerem e tomar território. Mas, como é sabido, o ser humano, ele tem dificuldade de frequência, e ele começa em tudo que faz, mormente a partir dos homens, começam a querer hoje, e o que ele comprou hoje, com o passar do tempo já perde valor, e ele quer outra coisa melhor amanhã. O carro que é novo hoje, perde o seu valor, e ele começa a desejar aquilo que ele não tem. Consigo, os seus filhos e esposa e mulheres vão sendo levados juntos. E assim nós vemos o povo de Deus se desviando dos caminhos do Senhor. Começa então, na sequência, o Senhor levanta juízes, que são pessoas empoderadas, e a figura do Espírito Santo começa de forma pontual a surgir, a capacitar pessoas para denunciar, como hoje a igreja o faz, denunciando o erro, para que os homens, nós, eu e você, que somos levados pela mídia, pelo dia a dia, pelo lugar onde vivemos, pelas nossas querências e escolhas, somos levados a sair do plano de Deus. O Senhor então levanta juízes, são homens e mulheres. Levaríamos tempo aqui em citar o nome de cada um deles, que o Senhor capacitou em determinados períodos para se levantarem, protestarem contra o mal e chamar o povo de volta ao caminho. Hoje nós temos pelo menos um domingo por semana para corrigir e trazer o povo de volta àquilo que é a vontade do Senhor, aos seus planos maviosos, para que Ele cumpra em nós todo o seu querer. E o querer do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Ora, nós vemos então que 40 anos seguidos entrou um silêncio da parte de Deus. E quando falta a profecia, quando falta esta palavra,
mesmo que ela esteja aqui escrita e exarada, mas quando se deixa de falar, assim como acontecera anteriormente nos dias de Josué, Josué viveu as bênçãos, os milagres de Deus, numa geração que viu as 10 pragas no Egito. Antes de tirar o povo do Egito, Deus fez milagres, coisas miraculosas, e o povo então, quando vê, infelizmente nós somos assim, somos muito sensitivos, o povo se abatia e dizia: este e grande é o Senhor. Com o passar do tempo, o povo ainda viu o Mar Vermelho se abrir, viu o Rio Jordão se abrir, viu as muralhas de Jericó reforçadas, muralhas largas, onde dava para passar uma carruagem em cima. Caíram sem ser para frente ou para trás, nem machucou os de dentro e nem os de fora, para que o povo de Israel entrasse, conforme a palavra do Senhor. Assim aconteceu. Todavia, quando nós não passamos para os nossos filhos aquilo que Deus faz e quem é Ele, há uma tendência em que os nossos filhos acreditem mais no que o mundo diz e desacreditem naquele que é realmente o Senhor. E muitas vezes eles não sabem o que Deus fez a nosso respeito e nem a razão pela qual eles chegaram nessa terra. Mas Deus tem um plano para toda criatura. E Josué e a sua geração guerrearam tanto, se ocupou tanto nas guerras, mas quero lhes dizer, e eu tenho repetidas vezes, eu redundei na palavra, mas é o que nos cabe. É possível que um padeiro faça os pães e bolos mais gostosos, mas ele mesmo não tenha tempo devido ao trabalho de se alimentar, e ele pode passar fome em meio à comida. Nós vamos ver hoje, nessa figura emblemática e até icônica de Sansão, uma figura lembrada e conhecida em todo o mundo, até no mundo pagão. Conhece-se, mas pouco se medita nela. Certamente corre-se o risco de acontecer nesse tempo o que aconteceu no tempo de Josué, que dos seus filhos e netos surgiu uma nova geração que não conhecia ao Senhor. Por quê? Porque os pais não contavam. E nós vemos que, por causa disso, Deus levantou esses juízes, e um deles, quando já estava num silêncio, quando o povo já estava errando, entrando no pecado, o Senhor Deus, conforme a leitura que fizemos, e nós cremos na palavra do Senhor, Ele vai até um lugar, aonde está lá uma mulher, e o anjo do Senhor, que representa, toda vez que você ouvir esse nome, o anjo do Senhor, é uma teofania, ou seja, antes que Jesus, porque Jesus existe desde os primórdios da humanidade. Jesus existe desde a criação do mundo, mas ele se manifestou ao mundo em um determinado tempo. Neste tempo, Jesus ainda não havia se manifestado, mas ele aparecia de uma forma teofânica, aparições citadas na Bíblia como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, segundo a palavra de Deus, apareceu e disse àquela esposa de Manoá: olha, se prepara, porque você vai conceber. Hoje você é estéril, mas nascerá de ti um filho, e ele irá iniciar, conforme nós lemos, o resgate do povo de Israel, do povo de Deus. Aquela mulher então corre para sua casa, conforme lemos, diz para o seu marido o que aconteceu, e agora Manoá fica inculcado, e ele começa, segundo diz a palavra do Senhor, instantemente, ele começou a instar é insistir, é voltar a orar, é falar de novo. Ele começou a pedir ao Senhor Deus: Deus, se realmente tudo isso vai acontecer, manda o mesmo varão, manda o mesmo homem, para que eu também o veja. Mas o Senhor Deus, no seu capricho, ele outra vez, quando a mulher estava só, ali estava Zeruia, e chega mais uma vez o anjo do Senhor, e se apresenta, e diz as mesmas coisas a ela, e ela então corre
parece me ver, e eu gostaria de chamá-lo a essa realidade. Chamar meu irmão, minha irmã, não se desespere, não perca o seu foco e fica aqui comigo. Agora aquela mulher sai correndo e vai até o seu marido e diz: olha, aquele homem que eu te falei voltou. Imagine você, um grande milagre, o profeta voltou. Então sai agora Manoá, já avançado também em idade, e vai até o homem de Deus, ou seja, o anjo do Senhor, e pergunta: é o Senhor? Ele diz: eu sou. Só essa palavra, originalmente falando, é a mesma palavra usada por Deus, quando diz a Moisés, e ele pergunta: quem eu vou dizer, Senhor, que está tirando o povo do Egito? E Deus diz a ele: diga que eu sou te enviou. E agora o anjo do Senhor usa as mesmas palavras: eu sou. Manoá então pergunta: como é que vai ser isso? Porque quem planeja filho, quem não vive um acidente de gerar uma criança, ele tem cuidado, Daniel, em cuidar da sua criança. Ele disse: como é que vai ser? Vocês viram, nós lemos aqui, diz: ele vai trabalhar no quê? Qual vai ser a sua profissão? Porque o anjo do Senhor houvera dito que ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe. Ora, queridos, para explicar essa palavra bíblica, nazireu ou nazireado, no livro dos Números nós vemos que o nazireu era alguém que se separava dos povos para se santificar ao Senhor. E se eu fosse você, já pegaria a ideia. Pega a ideia. Veja aí. Como é que era o nazireu? Como é que a pessoa se consagrava ao Senhor? Um dos detalhes era não beber bebida forte. Não beber bebida forte, para não dizer loucuras, porque a bebida, ela deixa o homem meio transtornado, ele não diz verdades. Mas também não passaria navalha sobre a sua cabeça, para que fosse diferenciado como um manto, de que aquele homem não tinha poder sobre o seu orgulho, sobre a sua carne. Se ele quisesse ficar mais bonito ou coisa desse tipo, ele não poderia, não era uma escolha dele, ele era escolhido. O nazireado também incluía não se aproximar e nem tocar de coisa, animal ou pessoa morta, porque a sua vida era uma santidade ao Senhor. O nazireu, ele podia ser como Paulo, que é por um tempo, e depois daquele tempo pode raspar a cabeça, pode viver normalmente. Mas alguns nazireus, como este Sansão, ele seria por toda a vida, segundo disse o anjo do Senhor. Ele iria nascer nazireu e morrer nazireu. Não somente isso, ele não seria nazireu a partir do momento que houvesse nascido. Ele seria nazireu desde o ventre da sua mãe. Por essa razão, a sua mãe já começou um pré-nazireado. Ela mesma não poderia beber bebida forte, nem se aproximar de algo morto, para honrar o que estava sendo gerado de dentro dela. Se eu fosse você, também pegava essa ideia. O que significa dizer que Deus, ele já começa uma obra na concepção de uma criança. E desde o momento da concepção de uma criança, enquanto você canta, enquanto você abençoa, o Senhor vai solidificando a tua palavra. Mas eu não estou aqui para isso. Eu quero dizer aqui que Sansão nasceu. E agora no capítulo 14 do livro de Juízes, está escrito que Sansão desceu a Timna, uma cidade filisteia. Sansão certamente ouviu da sua mãe, recebeu os conceitos, as orientações da sua mãe, de que ele era um nazireu. Se você não atentar, talvez não entenda o final. Por isso peço mais uma vez, atenção redobrada. Sansão então desce, ele não sobe, desce. E eu quero dizer que todas as vezes na Bíblia que alguém desce, sofre. Quando alguém desce, que não seja humilhar,
sofre. Quando alguém desce no caminho, pode ser assaltado. Quando alguém desce ao vale de Socó, ali é um gigante. Quando alguém desce aos filisteus, ali começa uma tramóia por parte do inimigo. Não desça, quando alguém desce, conforme Neemias capítulo 8, ao vale de Ono, mesmo para uma festa, há uma tocaia preparada ali. Fica no teu lugar, sirva ao Senhor, não desça de onde Ele te colocou. São os ditames do Senhor dentro dessa palavra. Ali em Timna, ele conheceu uma mulher das filhas dos filisteus. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Ele viu essa mulher e disse: tomai-a por mulher. Chegou aos seus pais, que haviam dito a ele que ele era consagrado ao Senhor. Alguém que havia ouvido de que o seu avô, seu pai, os seus pais, Abraão, Isaque, Jacó, trouxeram para o seio da família mulheres dentro da sua linhagem. Agora Sansão insta com os seus pais para trazer uma mulher filisteia dos seus opressores. Ele disse: tomai-a por mulher. Seu pai e a sua mãe disseram: não tem mulher dentre as filhas de teus irmãos, nem de todo o meu povo, para que você vá em cima, ou pegar uma mulher dos incircuncisos filisteus. E ele disse: tomai-a, porque esta ou ela agrada os meus olhos. Pega também essa ideia, jovem. Nem tudo que agrada aos olhos é a vontade do Senhor ou é melhor para nós. Sansão então casa-se com essa mulher. Sansão com seu pai e com a sua mãe descem a Timna. E quando Sansão desce a Timna, em alguns lugares fala Timnate, ele sai do caminho. Grava isso também, saiu do caminho, mas ele não está agora com os seus pais. Sansão decidiu dar algumas voltas sozinho. Sansão sai do caminho, e eis que um filho de leão lhe saiu ao encontro. E o Espírito do Senhor, pela primeira vez, se apossou de Sansão, e ele fendeu o leão de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, e ele estava com as mãos limpas. Mas nem o pai de Sansão e nem a mãe de Sansão ficou sabendo do que o filho havia feito. Grava também isso daí: segredos. Segredos são perigosos, principalmente quando nós não compartilhamos com pessoas que são importantes e têm paternidade e dá direção às nossas vidas. Agora, ele desceu, deixou aquele leão morto e foi embora a Timná. Chegando em Timná, está escrito que ele falou àquela mulher, que agradou aos olhos de Sansão. E ele então, naquele momento, os seus pais, falou com os pais daquela mulher. E ele naquele momento, então, numa festa, num momento de festejo ali, descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão um banquete, porque assim costumava fazer entre os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estar com ele. Festa é bom, mas sempre traz algumas consequências. Sansão, agora, no meio dos seus companheiros, propôs um enigma. E no enigma ele disse: se vocês declarar dentro dos dias das bodas, de aniversário, o enigma, se vocês adivinharem o enigma que eu vou dizer, eu vou trazer para vocês 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Ele não precisava fazer isso, mas ele propôs aos seus companheiros um enigma. No dia da festa, festa é perigoso. Nós ficamos exacerbados. Então Sansão disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias, nenhum dos seus 30 amigos conseguiram entender o que Sansão estava dizendo. Eles tinham 7 dias, e ao cabo de 7 dias,
disseram à mulher de Sansão: olha, persuade a teu marido, porque ele fez um enigma para nós. E se nós perdermos, é nós que teremos que pagar 30 lençóis e 30 vestes a ele. E ela então foi até Sansão e chorou. E o homem que é casado sabe muito bem que uma mulher gritando não consegue muita coisa. Uma mulher brava não consegue muita coisa. Uma mulher contra-argumentando não consegue muita coisa. Mas quando uma lágrima escorre do rosto, ela consegue tudo. Aquela mulher então chorou diante de Sansão. E Sansão então declarou o segredo. Disse: olha, o que eu disse para eles é a respeito, segundo depreendemos da palavra, de um leão que eu matei. Porque quando eu voltei pelo caminho, meus pais não sabem, ninguém mais sabe, só eu. Eu matei, sei o lugar onde estava, eu voltei na minha volta e vi que as abelhas fizeram enxame e lá tem mel. E eu peguei mel, dividi com os meus pais. Eles perguntaram de onde veio. Eu só disse: come aí, pai, come aí, mãe. Segredos, guarda isso, segredos. Segredos são perigosos entre aqueles que se amam, que se querem, que se orientam. Sansão escolheu andar sozinho, escolheu viver uma vida de segredo, e ele estava agora se embrulhando com os seus segredos e com a sua solitude. Então os homens chegaram no final daquela festa e disseram a Sansão, quando Sansão perguntou: e aí, qual a resposta do enigma? E eles disseram confiantemente: que coisa mais doce do que o mel, e que coisa mais forte do que o leão, está no versículo 18 do capítulo 14 do livro de Gênesis. Sansão então, sabendo que só ele e a sua esposa sabiam disso, ele retrucou e disse: se vocês não lavrassem com a minha novilha, em outras palavras, vocês prepararam a terra, mas vocês usaram a minha novilha, vocês usaram a minha esposa. Ora, pela segunda vez, o Espírito Santo do Senhor desce sobre o seu escolhido nazireu, e ele se enche de força, e se apossando de Sansão, ele saiu dali e matou 30 homens, pegou as suas vestes e deu aos seus amigos. Porém, a ira subiu contra a sua esposa e contra a casa do seu sogro, e ele foi embora. Mas Sansão, por causa de segredos, por causa de andar sozinho, já deixou nascer no seu coração raiz de amargura. No capítulo 15 do mesmo livro dos Juízes, depois de alguns dias, na cega do trigo, o que significa quase um ano depois, Sansão, a zanga passou, e ele voltou para tomar posse da sua esposa. Mas chegando lá, o pai da sua esposa disse: você não vai entrar aqui. Um daqueles seus 30 amigos herdou a sua esposa. Agora ela não é mais sua, ela é do seu amigo. Sansão agora, por causa do segredo, por ter escolhido andar sozinho, ele se embaraça cada vez mais. Sansão agora se ira, porque a raiz de amargura pode não surgir hoje, mas ela é uma raiz, e ela alimenta o caule, e o caule dá galhos, e os galhos dá fruto. E o ódio começou então a nascer. Sansão então sai, tomou 300 raposas e faz uma loucura. Ele amarra as raposas, os rabos das raposas, para par. 300 raposas agora se tornam 150 tições. Na hora quando o trigo estava maduro para os filisteus colherem, solta as raposas com o fogo em suas caudas, e sai ali o fogo, toma conta da seara dos filisteus. Mas ele visou o trigo. Mas eu vou dizer para vocês,
assim como um falso levantado, ele não apenas fere quem está ali, mas fere o amanhã e o depois de amanhã. Ele visou o trigo, mas ele também queimou as vinhas e os olivais dos filisteus. Isso trouxe uma ira contra ele em relação aos filisteus. E os filisteus então subiram e queimaram a casa do sogro de Sansão. E a mulher que ele amava estava com o seu companheiro. Sansão vai ficando cada vez mais irado. E havendo-se, pois, disse Sansão: assim o haveis de fazer? É assim que vocês fazem? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Sansão disse: vingança gera vingança. Ei, nessa semana passada nós tivemos uma prova do que é duro para nós, recalcitrar contra a vontade que o mundo diz, porque o mundo prega que se nós formos feridos, devemos ferir, se formos arguidos, devemos arguir, se formos roubados, devemos roubar, se formos estapeados, devemos bater. Nos leva às academias para treinar e nos tornar um poço de ódio preparado a explodir, um barril de pólvora querendo explodir. E às vezes uma palavra gera angústia, dor, morte. Mas graças a Deus, eu pude ver, mesmo que com dor na alma, cuja dor ainda me compunge, mas um dos nossos irmãos ser afrontado, mas cumprir o que disse Jesus: te batem numa face, dê a outra. Se pedir para ir 1 milha, vá 2. Se pedir a túnica, dê a capa. Porque nós somos não o povo do mundo, nós somos a igreja do Senhor. Nós temos missão, nós temos nome. E Sansão estava perdido, e ele pensou em vingança, diferente daqueles que servem ao Senhor. Agora, os filisteus subiram e acamparam-se em Judá. Agora o povo de Israel disse: Sansão, você é louco? Como é que você sabe que eles dominam sobre nós? E você queimou a seara dele? Sansão agora recebe a visita dos seus irmãos, porque o inimigo trabalha para jogar irmão contra irmão, filho contra pai. Às vezes ajuntamos tesouro nessa terra, pensando em beneficiar a nossa família no futuro, mas muitas vezes o que conseguimos é uma grande luta, separação e ódio entre os irmãos na hora da partilha da herança. Porém, o Senhor e a sua palavra nos manda juntar tesouros nos céus. Eu não sei se você está pegando toda essa palavra, porque ela tem muita informação. Aonde a traça não rói, aonde o ferrugem não come, e quem junta tesouros no céu tem herança eterna da parte do Senhor. Os irmãos de Sansão agora chegaram. 3.000 homens disseram: Sansão, ou você desce, nós viemos te amarrar. Você é forte, mas nós vamos entregar você aos filisteus, senão nós estamos fritos. E ele disse: por que vocês estão fazendo isso? E ele lhes disse: assim como eles fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, Sansão, e entregar você nas mãos dos filisteus. Então Sansão disse: me jura uma coisa, pode me entregar para o inimigo, mas vocês não me entreguem. Irmãos, coisa difícil é ser entregue por amigo. E graças a Deus que os amigos de Sansão amarraram ele, levaram ele para os filisteus, mas eles mesmos não fizeram mal. Para ganharmos tempo, e é necessário que todos nós, que vocês entendam o que eu estou aqui a dizer, e a mensagem do Senhor: Sansão então é entregue, amarrado pelos seus irmãos, mas quando ele está no meio dos filisteus, pela terceira vez, o Espírito Santo do Senhor Deus se aposta de Sansão e ele se enche de força. Ele quebra as cordas, pega uma queixada recente de jumento, mata 1.000 homens, derruba 500, derruba mais 500. Os filisteus fogem, porque vê o homem, vamos usar uma expressão nossa aqui de São José dos Campos,
virado no giraia, rebenta todo mundo. É uma história que as crianças amam, mas eu quero vos falar de verdades intrínsecas dentro dessa história. Sansão vence 1000 homens, e como se ele tivesse sede, porque eu somente de pregar aqui, eu já sinto sede. Sansão derrubou 1000 homens, e ele sentiu muita sede. Então ele orou ao Senhor. Garra mais esse segredo: toda vez que alguém ora, alguma coisa acontece. Ele pediu água: Senhor, me dá água. E o Senhor Deus ouviu, fendeu a caverna em que ele estava em Ramá-Leí, e dali verteu água. Ele saciou a sua sede, bebeu e se tornou o seu espírito e reviveu. É a 4ª vez que o espírito se demonstra sobre a vida de Sansão. E ele julgou a Israel no dia dos filisteus por 20 anos. Quem é que encostar num camarada que matou 1000? Vencidos 20 anos, Sansão desceu de novo a Gaza. Não se firme nas suas vitórias passadas, porque a vitória está sempre no fim. Homens vencem por toda a vida e metem os pés pelas mãos no final. Eclesiastes 7:8 diz que melhor o final das coisas do que o princípio delas. Agora Sansão desce a Gaza e viu uma mulher prostituta. Irmão, vou dizer para você, o segundo pecado é sempre pior do que o primeiro, e o terceiro soma-se, e assim por diante. Portanto, não vale a pena pecar. Sansão então deitou-se com Dalila, ou com essa prostituta, perdão, não cita o nome dela aqui, na cidade de Gaza. E os filisteus souberam que ele estava numa casa e pensaram: pegar um camarada numa casa é mais fácil. Sitiaram a cidade, mas Sansão deitou-se com ela, mas à meia-noite se levantou, travou as portas da entrada da cidade. Irmãos, eu já vi as portas na região da Ásia, naquela região do Oriente Médio. As cidades antigas têm portas enormes e pesadas de madeira de lei. Com o ferro que lhes segura, as tramelas, torna-se ainda mais forte. Sansão juntou tudo, junto com as ombreiras, colocou no ombro, subiu no cume do monte que está em frente a Hebrom e deixou ali. Depois disso aconteceu, foi embora. Deus livrou mais uma vez. Não se iluda, os livramentos de Deus não significa que Ele não te livrou do pecado. Portanto, melhor não pecar, porque um dia pode-se não voltar mais dele. Sansão de novo desce e se afeiçoa por uma mulher no vale de Soreque, e a Bíblia diz o nome dela, Dalila. Essa mulher, agora Sansão voltava todas as vezes ao vale de Soreque para ter contato sexual com Dalila. Os filisteus descobriram, foram até Dalila e ofereceram para ela, cada um, 1.100 moedas de prata. E disse para ela: se você arrancar de Sansão o segredo da força dele, nós vamos te enriquecer. Então, da primeira vez que ela disse: declara-me, peço, em que consiste a tua força? Sansão disse: se me amarrarem com 7 vergas firmes de vime fresco, que ainda não foram secos, tem que ser seco, ou tem que ser fresco, não pode estar seco, então me enfraqueceria como qualquer outro homem. Ela fez isso, irmão? Fez. E fingidamente, como uma atriz nos dias de hoje, quando os filisteus chegam, ela diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão levanta-se na sua força. Não está escrito que foi a força do Senhor, porque Deus dá livramento. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O resto é a força do nosso braço, o resto é a minha inteligência, o resto é o meu conhecimento.
Mas Deus, Ele tem compromisso com quem está no exercício da vontade dEle sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre a força de Sansão, ele levantou, bateu naqueles homens e descansou. Dalila outra vez. Os filisteus chegaram e disseram: mas que negócio é esse? Você nos enganou. E pela segunda vez, ela foi até ele e disse: Sansão, me disseste mentiras. Declara-me agora, como poderia ser amarrado? Irmão, se fosse eu ou você, por mais bobinho que sejamos, nós diríamos: mas eu não cairia nessa. Eu vou dizer para você, o pecado cega pessoas. Uma mulher feia fica bonito, um homem horrível se torna um príncipe, o que é feio, ruim se torna gostoso, o que é mau se torna bom, porque assim é o pecado. Desce redondo, mas no dia seguinte dói a cabeça, te lembra da vergonha. Você como animal urinou pelos cantos, você ficou caído, você fez o que não pensava, porque assim é o pecado. Mas a palavra de Deus, ela é doída agora, mas ela gera vida eterna. Portanto, escolhe Jesus. Sansão caiu de novo e disse: se me teceres 7 tranças. Não, pela segunda vez, ele disse: se você me amarrar com corda nova, que não fez obra nenhuma, eu vou ser como qualquer homem. Ela fez, irmão? Fez. E de novo aquele teatrinho: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Na força que ele tinha, na sua academia particular, ele levantou e bateu naqueles homens. Irmãos, a minha vozinha dizia, e eu repito à igreja, sempre a igreja do Senhor: na primeira todos caem, da segunda cai quem quer, da terceira por diante quem vergonha não tiver. Quem cai pela terceira vez no mesmo pecado, já perdeu a vergonha. A sua moral já não lhe chama mais à tona. Ele já está engodado. Portanto, eu venho hoje como profeta do Senhor, segundo a palavra do Senhor, para lembrar: não caia. A palavra do Senhor é luz para o teu caminho. A palavra do Senhor está iluminando os teus próximos dias. A palavra do Senhor está mostrando onde está o pecado. E o avisado vê o mal e se esconde. Só o tolo passa e paga a pena. Pela terceira vez, Sansão diz: se você tecer 7 tranças no meu cabelo, e você prender e colocar no esteio no chão, eu vou ser fraco como qualquer um homem. Ela fez, irmão? Fez. Irmão, o pecado é assim, o diabo tem tempo. Ele vai tentando, até cair. E os segredos vão te derrubando. E o andar sozinho vai te derrubando. E não ter mais a mãe e o pai, não ter uma cobertura, uma paternidade, vai te deixando sozinho, à mercê do diabo, até que ele fure os teus olhos. Mais uma vez, quando os filisteus chegaram: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele levantou, arrancou, balançou as suas tranças, bateu de novo naquele homem. E mais uma vez, irmãos, vocês acreditam que a mulher pela 4ª vez chegou? E disse: Sansão, escuta, por que você faz assim? Você não me ama. Irmãos, essas provas de amor, essas provas de amor, já deu tanto filho indesejado, tanto casal que descobre depois que não era assim, quanta dor que se saboreia, porque se perde um culto como esse, para ir quem sabe a alguma festa. Mas hoje o Senhor está falando aos nossos corações, ao meu e ao seu. Sansão agora diz, está escrito aqui no versículo 17 do capítulo 16: e descobriu-lhe todo o seu coração. Ele não confessou a sua mãe, ele não dizia a verdade ao seu pai, mas ele contou o seu segredo a uma mulher. É assim o diabo, irmão. A pessoa sempre cai com o pior, e depois vai descobrir quão nojento era, quão fedido era, quão nojento era o ambiente onde ele estava. E ele diz: olha, eu sou nazireu de Deus, nunca veio navalha na minha cabeça,
Se eu viesse a ser raspado a cabeça, a minha força iria embora de mim. Irmão, Sansão jogou alto, jogou tudo agora por uma mulher. Uma mulher do pecado, uma mulher que lhe traía, uma mulher que não lhe dava estabilidade. Mas o pecado é assim mesmo, é uma narcose, deixa você tonto, e daqui a pouco a queda vem. Vindo, pois, Dalila, contou aos filisteus que não desistem nunca. Eu acho que esses filisteus eram brasileiros. E ela fez ele dormir, está escrito, dessa vez com uma cereja do bolo, você vai adormecer no meio dos meus joelhos. Ou seja, agora, condenado, você vai ter o melhor, porque eu vou tirar de você o melhor. No meio da noite, outra vez, os filisteus vêm sobre ti, e ele despertou do sono e disse: mais uma vez, eu vou como antes e me livrarei. Mas agora o decreto estava batido sobre Sansão, porque ele não sabia que já o Senhor havia se retirado dele. Irmãos, pecado não é o problema para o cristão. O problema é quando ele se acostuma com o pecado. Porque Deus é santo e Ele perdoa, mas há um limite para todas as coisas. Deus coloca limite sobre todas as coisas, porque Ele é Senhor. Os filisteus pegaram ele, a primeira coisa que fizeram, arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza. Agora você desce porque nós queremos. Amarraram com 2 cadeias de bronze, e ele andava moendo no cárcere. Agora o grande Sansão era escravo dos filisteus. O cabelo começou a crescer de novo, mas o segredo não estava no cabelo, o segredo estava na obediência, o segredo estava na oração, o segredo estava no contato com Deus. E um dia Sansão é levado no templo de Dagom, e alguém diz, os príncipes dos filisteus diz: vamos fazer uma festa, traz o bonequinho para a gente brincar com ele. Mas Sansão se lembrou do Senhor, orou e disse: Senhor, me ajuda agora. Disse ao moço que estava do seu lado: me leva até a coluna que sustenta o templo. E o moço levou, e ele ali orou. A casa estava cheia de homem, os príncipes dos filisteus. No telhado tinha 3.000 homens e mulheres. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: peço-te que te lembres de mim. Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse o nosso Deus, lembra-te de mim, Senhor, esforça-me agora. Ele diz: só essa vez, é a última. Está escrito que Deus não abandona um coração contrito. Mas eu vou dizer para você, irmãos, e é aqui que eu quero concluir. Eu não vi em Sansão um homem vitorioso, mesmo que naquele dia ele derrubou e matou mais de 3.000 vidas. Eu não vejo em Sansão um homem vitorioso. A meu ver, ele terminou derrotado por causa de escolhas comprometedoras. Mesmo que o Espírito Santo habite em nós, grava isso, as decisões são nossas. Mas pastor, o Espírito Santo habita em mim, mas a decisão é sua. O Espírito Santo pode habitar em mim e eu escolher testar o Espírito Santo do Senhor. Foi o que Sansão fez. E quando nós entramos nesse caminho, nós comprometemos o nosso futuro, a nossa geração, o nosso casamento, a nossa comunhão com Deus, os nossos irmãos e até a igreja. Irmãos, essa palavra é séria. Sansão escolheu andar sozinho. Ele era forte, mas sozinho, irmãos, ninguém vence. A Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1, porque vocês vão ter melhor paga do seu trabalho.
eu e você precisamos de conselhos como esse que está sendo dado aqui nessa noite. Nós precisamos de liberações. É a igreja que envia, é a igreja que unge, é a igreja que separa, é a igreja que manda missionário. Não ande sozinho. É a igreja que abençoa no casamento. Não viva sozinho. É a igreja que ajuda os nossos jovens. Não escolha sozinho, pelo amor de Deus. Sansão escolheu andar sozinho. Sansão era fruto de profecia. Talvez alguém diz: não, eu estou tranquilo, porque eu sou fruto de profecia. Ele também era. Talvez alguém diz: não, meu pai e minha mãe estão orando por mim. Manoá e Zeruia também oraram por Sansão, cuidaram dele, fizeram a sua parte. Mas a Bíblia diz: que te dirá, ó homem, que salvarás a tua mulher? A salvação é individual. A salvação é única. A mãe e o pai fizeram a sua parte. Ele era um predestinado a salvar Israel. Está escrito, nós lemos aqui, para começar a salvar Israel. Mas mesmo um predestinado, porque o predestino não é destino, é predestino. Um pré-candidato não é candidato, é pré. Eu fui predestinado por Deus para ser vencedor. Predestinado não é destinado. Eu nasci no Brasil, eu sou predestinado a morrer brasileiro. Mas se eu escolher mudar a minha cidadania para algum outro país, eu morro em outro país, porque as escolhas são minhas, apesar do predestino. O Senhor vos escolheu e vos predestinou para serem mais do que vencedores. Mas as escolhas são suas, assim como a escolha era de Sansão. Sansão tinha o braço forte, mas era fraco para lidar com as suas emoções. Tem gente que é um ícone, mas ele mesmo se mata sozinho. Nós vemos isso em celebridades, nos grandes cantores, que morrem muitas vezes em overdose. Não é segredo aqui dizer, eu vou citar um com todo respeito, mas um grande cantor como Michael Jackson, homem forte para lidar com tudo que tinha, montou um império, mas consigo próprio com defeitos e com problemas. Porque aonde houver ser humano, e isso eu me incluo, ali há falibilidade. Só o Senhor nosso Deus é quem transforma o homem e o livra da morte eterna. Sansão guardou segredos, e eu acho isso interessante, porque ele era forte, mas era impulsivo e inconsequente. E alguém às vezes diz: não, eu conto os meus segredos para Deus e está tudo certo. Ledo engano. Você acha que Deus já não viu? Por que você vai contar para ele o que ele já sabe? Será que Deus não viu o leão que Sansão havia matado? Não fora ele quem deu a força? Será que Deus não viu que havia mel no corpo do leão? Não era para Deus que ele precisava contar, porque está escrito em Provérbios que assim como o ferro amola ferro, é o homem que prepara o homem. Nós precisamos uns dos outros para vencer. O pecado se torna um pecado de estimação quando eu guardo ele para mim e eu não conto, não oro com alguém. Você precisa de alguém, de um pastor de sua confiança, de um líder de sua confiança, para orarem juntos. Sabe por quê? Porque já o seu ID já irá lhe alertar. Até os principiantes, nem digo da reforma carismática, mas sabe que tem que confessar alguém, porque todas as vezes que nós dissemos alguma coisa, esse alguém vai orar por você, vai ser o teu companheiro de oração. Você vai lembrar do que você falou, do que você verbalizou, e é mais difícil cair. Você não vai querer voltar mais, mas quando você guarda para você, fala: somente eu sei, Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa, mas as escolhas são suas. A natureza humana vinha em primeiro lugar na vida de Sansão. 3 mulheres, 3 amores, e 3 amores filisteus. Casou com uma, amou a prostituta e foi traído por Dalila.
Já vou concluir, mas eu preciso concluir toda essa mensagem. Sansão vivia uma vida de meias verdades. E quem fala meia verdade não passa de um mentiroso. Quem estiver em cima do muro, entre o céu e o inferno, já tem o benefício de estar no inferno. Porque Deus, através da sua palavra, e Apocalipse 3:20, está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. David Hunt, quando fez aquele quadro famoso que está no Museu de Louvre, o quadro chamado A Porta, e como se fora Jesus batendo ali, a porta fechada, não tem maçaneta pelo lado de fora, assim como também na arca não se podia abrir pelo lado de fora. É uma escolha enquanto se pode. E infelizmente, as meias verdades de Sansão o levou à derrocada que ele viveu. Ele sabia que estava errado. Em todas as 4 vezes ele sabia, mas ele achava que ia suportar. Irmãos, todas as vezes, ou vocês acham que o assaltante não sabe que pode ser preso, mas ele não acredita. A pessoa que sofre overdose, ele sabe do risco que tem, mas ele acredita que vai escapar. Em nome de Jesus, não brinque com a eternidade, porque a eternidade é eterna. Essa palavra vem para cada um de nós, para que saibamos que assim como Sansão, nós temos que nos consertar do erro enquanto estamos vivos. A força vinha de Deus na vida dele, mas ele namorava com o inimigo. Às vezes estamos servindo ao Senhor, mas namorando com o pecado. Às vezes estamos na casa de Deus, mas aos poucos vamos mudando a nossa forma de ser. A roupa não influencia ninguém, não leva ninguém ao céu, irmão, mas ela nos leva a um caminho que nós não desconhecemos. Uma bebida não tira ninguém do céu, mas ela nos leva certamente para o erro. O risco nunca valeu a pena. Eu aprendi isso no corpo de bombeiros, enquanto servi naquela unidade. Nem o risco vale a pena, porque o dia que errar pode custar a sua vida. Não vale a pena pecar. Ele namorava com o inimigo, namorava com o pecado. E talvez alguém diga: não, pastor, mas ele no final ele matou todo mundo. Ah, é? É isso que você quer para a sua vida? Para poder consertar as coisas, sacrificar a sua própria vida? Para poder consertar a sua família, sacrificar a sua família? Para poder consertar o seu casamento, sacrificar o seu casamento? Para poder consertar a tua vida espiritual, sacrificar a tua comunhão com Deus? Não vale a pena pecar. O inimigo tem sempre uma Dalila. E eu quero encerrar aqui. E ele tem paciência. O problema do ser humano que serve a Deus é a mesma virtude do ser humano que serve a Deus. Que é isso, pastor? Pois é. Nós carregamos conosco, segundo Paulo disse, um tesouro, uma força, um poder, mas o vaso é de barro. Quando você ora, as coisas acontecem. Quando você fala, até encanta alguém. Mas eu estou só levando a palavra, não é minha. O vaso é de barro. A palavra é poderosa. A salvação que Deus te deu é algo forte, que te leva aos céus. Mas as escolhas são tuas. Portanto, nesse momento, eu convido você a que se coloque de pé. Eu quero orar por você, para que o Senhor nosso Deus mude destinos nessa noite, para que o Senhor nosso Deus mude, transforme corações na noite desse dia, para que as pessoas que estão me ouvindo entendam
que a minha vontade era dizer algo que vocês festejassem, mas eu não posso. É tempo de direção. O mundo está perdido, mas vocês não. Vocês têm um rumo, vocês têm uma bússola, vocês têm Jesus. Não se preocupe, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você habitar no esconderijo do Altíssimo, tu não serás atingido. Somente com os seus olhos olharás e verás a recompensa de quem caiu. Porque o Senhor habitando contigo, você tem a força maior do que de Sansão. E finalmente eu tenho que dizer algo bem conhecido, mas eu vou dizer de novo. Às vezes nós dissemos: Senhor, usa-me. E o Senhor fala: eu quero te usar. E Jesus quer usar pessoas aqui. E se você quiser um revestimento do Senhor, quiser chegar mais perto do altar, o revestimento é dobrado. Mas eu vou alertar você: te prepara para não guardar segredos, para andar com o Senhor, para não andar sozinho, para não namorar com o pecado. Que a história de Sansão não seja para você como uma criança vê. Porque quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora me tornei homem e faço coisas de homem. Quando eu era criança, a história de Sansão era um homem cabeludo e forte, e eu queria ter a força de Sansão. Mas hoje eu entendo que muito mais do que um cabeludo, ali tinha uma alma. Aonde havia um forte, tinha também um fraco. Aonde havia um vencedor, tinha também um perdedor. E aonde estava uma desgraça, havia também uma chance de vitória e de recomposição.